favor. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar no trabalho da noite de hoje e que todo o trabalho realizado aqui nessa casa possa ser realizado sempre somente para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do nome do nosso Deus. Hoje, essa semana, nós retornamos com a nossa evangelização infantil e evangelização da juventude do ano de 2019. Já ia falar 2019. Então, essa semana está sendo dedicada à Semana da Evangelização. E todas as palestras de segunda a sexta, segunda, quarta e sexta, estamos falando de evangelização. E a página de hoje, uma página de Emmanuel, para mim, o maior evangelizador de todos os tempos, dos tempos atuais, o espírito evangelizador tem sido o Emmanuel. Porque o que o Emmanuel faz? O Emmanuel, em seus livros, ele pega cada frase de Jesus e explica, e dá vida, e coloca um sentido naquela frase para que nós, os cristãos, possamos pegar esses ensinos de Jesus e viver, e colocarmos em prática. Faz a gente pensar sobre cada frase que Jesus disse. É um trabalho muito vasto, muito extenso, o trabalho de Emmanuel. É pena que a gente não para estudar, para ler, para refletir. Vamos pensar mais na possibilidade de pegarmos os livros de Emmanuel e estudarmos as lições que esse grandioso Espírito traz para nós. Mas o que é o Evangelho? Alguém pode me dizer o que é o Evangelho? Hein? O Evangelho é a Bíblia? Não. O Evangelho são os livros da Bíblia que contam as passagens da vida de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus ensinou, todas as curas que Jesus fez. Esse é o Evangelho. Evangelho é boa nova, é a boa notícia, é a boa mensagem que Jesus trouxe para nós. A boa mensagem é qual? O povo hebreu vivia uma história de obediência a Deus. Um Deus que se fazia obedecer, que se fazia respeitar pelo temor, pelo medo. Um Deus dos exércitos, um Deus que guerreava, um Deus que levava o seu povo a grandes vitórias e a derrotas, quando esse povo não obedecia, não seguia as suas leis. E aí Jesus, já com esse povo bem mais adiantado e preparado para entender o que é o amor, vem na sua época, 4.000 anos mais ou menos depois, dizer para nós uma nova notícia, uma nova mensagem, que Deus não era o Deus de vingança, não era o Deus da guerra, não era o Deus do medo, que Deus era amor, que Deus era o Pai, que Deus era bom. Então o Evangelho é a boa nova. Então, mas o que é evangelizar? Às vezes, a casa espírita pensa que está evangelizando. Quando uma casa espírita abre as portas das suas salinhas para ensinar apenas doutrina, essa casa espírita está a doutrinar apenas. Está ensinando doutrina espírita. Evangelizar é mais que isso. Une as duas coisas. Ensina a doutrina
espírita, a doutrina dos espíritos, as mensagens que os espíritos nos trazem, junto e conforme, né, com os ensinos de Jesus. Evangelizar é colocar o Evangelho no coração, na vida do ser. No caso aqui, vocês estão sendo evangelizados, nós somos profundamente evangelizados por Emmanuel, né? E pelos espíritos da obra da codificação, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, das outras obras também, por vários livros espíritas. E nós evangelizamos as crianças e os jovens quando falamos de Jesus, ensinamos o amor de Jesus, tudo que Jesus veio dizer para nós, para encontrarmos o caminho, para encontrarmos a redenção. É muito importante a gente falar do amor de Jesus, porque nós estamos muito carentes de Jesus. Quantas vezes a gente pergunta, especialmente dentro daquela sala de cirurgia: ó amigo, ó amiga, diga para mim uma história de Jesus que tocou o seu coração. Gente, não se surpreendam quando eu digo para vocês que a maioria das pessoas não consegue me dizer uma história. Não sabe. Algumas pessoas chegam até a citar histórias do povo hebreu, histórias de Moisés. Não sabem, não conhecem. Como podemos não conhecer o Mestre se buscamos a felicidade e se a felicidade está nos ensinamentos do Cristo, em tudo que Ele nos trouxe? Como encontrarmos a felicidade se nós não buscamos conhecer o que Jesus deixou para nós? Então, o papel da casa espírita é falar das coisas de Jesus, é falar da Boa Nova também, não só de reencarnação, não só dos mecanismos da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados, mas falarmos de Jesus, para a gente aprender a viver bem a doutrina, a passarmos bem pelos mundos, aprendermos a conquistarmos mundos melhores só através do Evangelho, só vivendo o Evangelho e conhecendo Jesus. A gente pergunta para as crianças aqui da tarde o que é o Natal. Perguntava, porque agora a gente ensina, né? Mas antes aí a gente pergunta para... mas é só aqui na doutrina espírita que está tendo esse furo? Não. A gente que tinha, né? Porque agora estamos procurando corrigi-lo. Mas a gente pergunta aqui, as crianças da tarde, né? Da área social, são evangélicas, são católicas. A gente perguntava assim: que é o Natal? Não sei. Quem é a mãe de Jesus? Não sei. Quem é Jesus? Morreu na cruz. Fala o milagre que Jesus fez para ti. Não sei. Gente. Né? Então, a gente percebe a carência de Jesus na vida das pessoas. Aonde é que nós estamos falhando? Aonde é que nós falhamos conosco e estamos falhando com os nossos filhos? Vamos ver no decorrer da nossa palestra, né? Então, eu trouxe aqui para vocês duas histórias. A primeira é uma história contada por nós, por Leôncio Tolstói, pela psicografia de Ivone Pereira. É a história de Dmitri Sherenovich.
E essa história começa exatamente assim. Nasci e vivi em Nindini, no Vigorote. Encontrava-me em uma região sofrível, na imensidão atmosférica, quando aproximou-se de mim uma individualidade espiritual a me oferecer um amparo. Vendo tão empenhado no alívio da minha dor, solicitei que, quando fosse possível, ele transcrevesse ao mundo a minha história, tão desditosa, já que eu não poderia mesmo fazer por me faltar recursos para tanto. E foi assim que começamos. Nasci e vivi em Nizhny Novgorod, uma cidade da Rússia, e ali também me precipitei no abismo de um suicídio. Chamei Dmitry Semenovich em minha terra, e quando me reconheci vivo, pensante e inteligente, eu não aceitava o homem dotado de uma alma, repelia a dogmatização ortodoxa da Igreja Russa, que falava da perpetuação da alma em condições ilógicas, e duvidei até mesmo da existência de um ser supremo. Não compreendia as questões do mundo e do ser, e por isso resolvi desaparecer para sempre do mundo dos vivos, precipitando-me nas águas do rio Volga. Ao entender que a vida não satisfazia os meus anseios, inconsolável fiquei quando percebi que as águas do Volga não foram capazes de me proteger do meu crime. Compreendia que não encontrei a morte, e sim o fundo das águas. Ali permaneci durante muito tempo atado ao corpo que se consumia, devorado pelos peixes. Sofri muito. Não tinha o consolo da fé. Enraivecido, fiquei ao constatar que não há possibilidade de desertar da vida, porque a vida é viva, ela é viva. Cruciantes sofrimentos me assolaram, desamparado, absolutamente só, nem sei por quantos anos. Certa vez, nem sei como, comecei a pensar em minha mãe, falecida bem antes de mim. Revi meu pensamento, seu semblante pensativo, olhos sempre baixos, absorvido pelas preocupações, o lenço à cabeça atado ao queixo, o manto de lã que lhe envolvia o pescoço e os ombros para protegê-los contra os ventos. Recordei seus trabalhos conoscos, seus filhos, suas insônias desveladas sobre os nossos versos, seus conselhos e suas angas, seus sacrifícios. E lembrei seus sermões junto da lareira, enquanto a nevada assolava as ruas, impedindo-nos de sair para brincar. As lições repetidas todas as noites sobre o nascimento do Cristo numa caverna de pastores, exemplificando a humildade, da morte na cruz entre malfeitores, exemplificando o amor, exemplificando o perdão. E dizia para que repetíssemos: Pai Nosso, Ave Maria, meu anjo da guarda, velai pelo nosso sono, nosso destino, pelo amor de Deus. Minha mãe amava as Escrituras Santas. Falava-nos então da bondade do Nazareno. Falava-nos das curas dos cegos de nascença, nos paralíticos, nos leprosos. E falava-nos das parábolas tão lindas, a
Priscila. Era uma vez um homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas foi assaltado por um bando de ladrões. Um homem tinha 2 filhos. Disse-lhe o mais novo um dia: Pai, dá-me a minha parte na herança. Era enternecedora a história do filho pródigo. Era tão lindo ouvir a minha mãe contá-la. E repetíamos os ensinamentos do Cristo naqueles dias tão gelados na nossa Rússia tão amada. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá a Deus senão por mim. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará nas trevas. Um só mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Cresci, e o turbilhão da vida arrebatou-me aquelas lembranças dulçurosas daquelas sublimes noites domésticas, quando o Evangelho do Senhor era nos doado como uma lição indispensável. E eu tudo esqueci. E foi na treva do meu opróbrio de suicida que tais recordações refluíram. No fundo daquelas águas, fui criança outra vez ao sabor das recordações. E de novo orei sobre o regaço de minha mãe. Novamente amei Jesus, que nascera numa caverna, e de novo me inclinei, levado por um sentimento de respeito por aquele nazareno tão puro e tão bom. E de repente comecei a escutar: vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. Pai nosso, que estais nos céus, Ave Maria, cheia de graça. Meu anjo da guarda, velai pelo meu destino, pelo amor de Deus. Era a paciente voz da minha mãe, que repetia as lições da infância aos meus ouvidos, no fundo daquelas águas tão frias que tanto me sufocavam e me encheram de medo. Era a voz dela que ecoava novamente em meu coração e em todo o meu desgraçado ser, e me retirava do fundo das águas do rio Volgo após longos anos de desespero. Sim, meu caro amigo, fazei-me o favor, quando possível, dizer às mulheres que são mães e que vivem ainda sobre a terra, que não se descurem de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos no aconchego do seu lar. As sementes por elas lançadas naqueles corações iniciantes germinarão mais cedo ou mais tarde, ainda mesmo se a tortura de um suicídio os assinalarem no mundo das almas sofredoras. E aí fica a nossa reflexão, não é? Hoje nós, pais, procuramos a melhor escola para os nossos filhos. Vamos lá, conversamos com os diretores, conversamos com os instrutores da escola, com os coordenadores. Queremos saber tudo. Por que queremos dar aos nossos filhos um futuro profissional promissor, uma independência financeira, né? Mas a gente
não para pensar, nós pais não paramos para pensar que a gente pensa, a gente tem sempre ótimas propostas de vida para os nossos filhos. Que eles serão bons profissionais. Mas por que nós não pensamos que um filho nosso, aos 18 anos, pode vir a ser um usuário de crack? Por que a gente não para pensar nisso? Por que a gente não para pensar que um filho nosso, aos 25 anos, pode ter um surto psicótico? Pode ou não pode, gente, acontecer isso? Por que a gente não para pensar que a nossa filha, abandonada pelo marido, pode não aguentar, não suportar aquela dor e sucumbir ao suicídio? Aí a gente começa a entender uma coisa, que a gente fica muito preocupada com a profissão do nosso filho, com as coisas do dia a dia, do imediatismo, e a gente não para pensar um pouco na educação moral do nosso filho. Mas a casa espírita, ela pensa na educação moral dos nossos filhos. Ela trabalha a educação moral dos nossos filhos. A nossa casa espírita, o espiritismo, dentro do Evangelho de Jesus, junto do Evangelho de Jesus, pensa em como ensinar o nosso filho a ser prejudicado por alguém e não se afogar na mágoa, e não entrar numa depressão. A nossa casa espírita pensa em como ensinar o nosso filho a sofrer uma grande frustração decorrente de uma expiação e a manter-se confiante em Deus. Pensa em como ensinar o nosso filho a controlar os seus próprios desejos que vão fazer eles perderem a sua reencarnação se eles não souberem trabalhar muito bem. E como ensinar através do Evangelho. Tudo isso é trabalhado na evangelização. Mas nós, pais, não paramos para pensarmos sobre isso. E quantas vezes a gente não valoriza o trabalho de evangelização dos nossos filhos? Como nos diz mesmo, até o Haroldo Dutra, eu estava ouvindo muito ele na questão, preparando esse trabalho de evangelização, ele chamando essa atenção para a gente, dessa preocupação imensa que a gente tem em preparar os nossos filhos para a vida material e não preparar os nossos filhos para os dissabores morais, para as tristezas que possam alcançá-los, para as dores que possam vir assolar os seus corações. E só o Evangelho de Jesus, só a evangelização, só esse trabalho de amor contínuo na religião pode fortalecer a nossa juventude e nos fortalecermos nesse processo de dor e de dificuldade que cada um de nós, um dia na vida, vamos enfrentar. Porque nós estamos aqui para crescermos. E para crescermos, a gente ainda precisa de vencermos as dificuldades, de vencermos a nós mesmos. E venceremos a nós mesmos conhecendo Jesus, conhecendo o Evangelho. Olha a história do Benito. Olha a mãe lá, com todo amor, com toda a simplicidade dela, evangelizando aqueles filhos. O amor que aquela mãe tinha por Jesus. Ela mesma contava as histórias. Olha a preocupação que ela teve. O filho, mesmo lá afogado nas águas do rio, um dia, aquela evangelização da mãe foi a salvação daquele filho. O Emmanuel diz pra gente que se você já tem uma semana do conhecimento do Evangelho
você já sabe o que fazer. Olha a palavra de Emmanuel. Se você já tem uma semana do conhecimento do Evangelho do Cristo, você já sabe o que fazer. Então, gente, vamos procurar o Evangelho. Porque nós estamos aqui para buscarmos a nossa felicidade, para nos fortalecermos. E é diante do Evangelho que a gente encontra essa força, que a gente encontra o nosso caminho. Só Jesus é o nosso caminho, só Jesus é a nossa força. Não existe outro caminho. Como que a gente pode dizer que Jesus é o nosso Senhor se a gente não conhece o Senhor? Jesus é o Senhor da doutrina espírita. Jesus disse para os discípulos que o servo sabe o que quer o seu Senhor. Será que nós estamos sabendo o que Jesus quer, o que Jesus espera de nós? Será que nós conseguimos perdoar quando somos ofendidos? Será que nós conseguimos compreender quando o outro não faz aquilo que a gente esperava que o outro fizesse para a gente? Será que nós conseguimos enxergar o outro como um doente quando sofremos uma traição? Será que nós conseguimos já desejarmos o bem àquele que nos prejudicou? Abençoar aquele que nos amaldiçoou? O que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando? Quantos de nós falamos assim: comigo não faz duas vezes, não, é uma vez só e acabou, e ponto final. Os nossos filhos estão ouvindo isso, estão aprendendo isso conosco. Será que é isso que a gente tem aprendido aqui? Será que é isso que Jesus tem falado ao nosso coração? Por que ainda teimamos em ficarmos dando voltas nos mesmos erros? Por que ainda teimamos em ficarmos adiando o nosso progresso? Por que ainda invejamos? Por que eu invejo uma pessoa? Será que eu vou querer beber um cálice que ela vai beber? Eu quero tanto o que ela quer. Será que na hora que ela for provar o sofrimento dela, eu vou querer provar o sofrimento dela junto com ela? Eu vou fazer isso? Ou a gente acha que essa pessoa não vai provar de um sofrimento? Por que eu não entendo que o meu próximo é tão cheio de dificuldade como eu? Porque eu não passo tudo isso para os meus filhos, eu ensino os meus filhos a respeitar a dor do outro, a respeitar o outro, a respeitar os mais velhos, a conhecer Jesus, porque eu não trago meus filhos para a evangelização, meus netos, meus sobrinhos. Gente, olha o que aconteceu em Suzano hoje. Falta de Deus, falta do Cristo, falta do Evangelho. Não tem outra explicação. Falta do amor. Olha os nossos jovens, o que fizeram, o que estão fazendo, o que vão continuar fazendo. Quando a gente continuar com os braços cruzados. Então vamos valorizar a evangelização. Vamos evangelizar. Cristo espera por nós. Cristo precisa de nós nessa empreitada. Cristo precisa que nós iluminemos as consciências. Tem tantos jovens desesperados
desesperados, sem rumo, desnorteados, sem saber o que fazer. Nós que já conhecemos um pouco do Cristo, vamos botar uma lanterna, uma luz no caminho deles? O que custa? Se Jesus falou que a gente tem que pegar a candeia e botar no velador, nós não podemos pegar o conhecimento que nós temos e colocarmos debaixo da mesa, da cama, da escada. O que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós temos? Tem tanta gente desesperada, tantos adultos perdidos no vícios, na depressão, nas drogas, no desespero, perdidos nos grandes transtornos sexuais. O que nós estamos fazendo com o que a gente tem ouvido daqui, tem levado daqui? Cristo está esperando por nós. Aí fora tem pessoas sofrendo. Na nossa casa, aquele que a gente não está com paciência, espera por nós, pelo nosso abraço, pela nossa compreensão. Nós estamos sendo evangelizados. O Evangelho tem de ser um farol que tem de iluminar o mundo. Nós somos uma luzinha, mas somos uma luzinha importante. Cristo espera por nós. Sabe, gente? Então, porque quando a gente abre a porta do nosso coração para Jesus, a gente abre a porta do nosso lar para Jesus, a gente acaba fechando a porta do nosso lar para as penitenciárias, para as casas de recuperação química, para os prostíbulos, para as portas dos umbrais do suicídio. Quando a gente abre as portas do nosso lar para Jesus, para o Evangelho de Jesus, a nossa família se livra de tantos transtornos como esse que vocês estão ouvindo aqui. E para falar como que a gente pode e deve levar Jesus aos corações das pessoas e por quê, eu vou contar aqui só mais uma historinha breve, rápida, mas que ilustra bem a importância de Jesus na nossa vida. Eu vou falar para vocês de Pai Rosário. Pai Rosário é um espírito que trabalha aqui conosco. Ele é um preto velho, que faz as nossas pomadas, os nossos remédios, que manipula as nossas pomadas, os nossos remédios. Ele é um preto velho, porque aqui é Umbanda, é igual a Umbanda, é tudo a mesma coisa, Umbanda, Espiritismo. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes e respeitáveis as duas. Mas não é a mesma coisa pelo fato dele ser um preto velho. Por que ele se apresenta como um preto velho? Isso ele gosta de explicar bastante pra gente, justamente para não haver essa confusão que muitas das vezes a gente faz. Ele diz porque a última reencarnação dele, ele foi um médico e foi caucasiano, foi branco, nem era negro na última reencarnação. Mas foi numa reencarnação como negro, escravo, que ele acabou adquirindo o codinome Rosário, que vocês vão saber porque no decorrer da história, que ele se encontrou com Jesus, que ele se converteu. Então essa reencarnação como escravo foi tão forte para ele, que ele hoje gosta de se apresentar aqui para a gente como o Pai Rosário. E ele começou contando a história dele assim para mim, muito simples e muito breve. Ele começou dizendo assim, que ele, capturado em Angola,
terra se distanciar de dentro daquele navio negreiro, o negro chorava de medo, de incerteza e de ódio. Conforme me contava seu triste edílio, não pude deixar de notar que o ódio ardia-lhe a mente e o peito, porque ali, naquela nova terra, encontrou a violência, a escravidão e o desvalor imenso à pessoa dele. Ele chegou na terra do Cruzeiro, na terra de Santa Cruz, tão cheio de ódio, sem saber que aqui ele iria encontrar a luz. Luz que mudaria tudo. Ele via aquele símbolo no céu da terra, no pescoço dos homens, até na grande casa, mas não entendia o que era. Até que um dia mergulharam ele num rio, deram-lhe uma alma e colocaram-lhe na testa um símbolo. Que é isso que na minha testa colocaram? Ele pergunta. E o menino, o senhorzinho, filho do Senhor, responde com um olhar amigo: é o rosário. Na ponta do rosário, a cruz, o símbolo que o segue. Agora ele sabe, pois que o menino, com empolgação, falava-lhe com o coração sobre o homem bom de Nazaré. Disse-lhe Pai Rosário que o menino, tão pequeno e tão simples, não sabia direito onde havia aprendido aquelas histórias tão lindas. Talvez tivera ouvido o padre falar, talvez tivera ouvido a mãe cantar. Não sabia onde aprendera, mas sabia muito bem ensinar. Ao conhecer as histórias do homem bom de Nazaré, não demorou o negro a entender que o que havia tirado ele de Angola não era o navio, não eram os seus inimigos, mas era o orgulho e a dureza que tinha no seu coração. E como ele bem disse, a partir desse entendimento, acabou-se a reclamação. Agora, o menino nos conta o negro que, com a morte da mãe que lhe contava belas histórias, muito triste o menino ficou, e com a dureza e ignorância do pai, na vida o menino muito errou. Disse: dor profunda senti quando o pai embrutecido, a luz de Jesus apagou no meigo menino que conheci. Hoje, ele ora para o menino que o ajudou a encontrar o homem bom de Nazaré e a se libertar do ódio que sentia. E sempre que pode, com o menino ele está. Ele sabe que o menino já melhorou. Isso conforta o seu coração e deixa para nós uma grande advertência. A criança precisa de um guia para o caminho não errar. Com sua inocência, pode nos contagiar e nos elevar, como fez a mim. Cuidem de seus filhos direcionar, para mais tarde vocês não chorar. Pois agora aprendi, se a criança pode o homem elevar, o homem descuidado pode a criança derrubar. Olhamos para o céu e a cruz lá ainda está a brilhar. O nosso
nosso Cruzeiro do Sul, que Rosário gosta tanto de olhar. Está lá a brilhar a cruz do homem bom de Nazaré. Continua a brilhar para nos ensinar que em nossa vida Jesus nunca pode faltar. Pense nisso.